Então, eu estava falando para vocês que Deus, ele não dá só a missão. Ele dá as habilidades, né? A mochila de apetrechos para a nossa missão. Então, gente, quando eu entender qual é a missão da mulher, quando eu entender que convocação é essa que Deus faz à mulher, eu vou entender quais são as potências da minha natureza, os talentos, né, da minha natureza. Existe uma realidade muito bonita quando a gente vai falar sobre a natureza do homem, né? Que a gente diz que o homem, ele tem, a natureza do homem está ligada ao sacrifício e ao provimento, né? Ele provê e se sacrifica. É essa a natureza do homem, é isso que o homem faz, né? E quando o homem, ele se perverte da paternidade, ele deixa de ser pai, ele se torna abusivo, né? Então, por exemplo, quando um homem, ele parou de entender a sexualidade como existe essa relação sexual daqui, e dessa relação sexual aqui existe um fruto consequente. Então, que eu não consigo separar. Se eu tenho este prazer com esta mulher, eu tenho uma consequência. E a consequência essa prole, que é consequência dessa relação, ela é carne da minha carne. Ela é amor das minhas entranhas. Normalmente, quando a gente vê o pai, das minhas entranhas não, quem é amor das entranhas é a mãe, né? Mas ele é carne da minha carne, ele é um grande amor para mim. Então, esse amor, por exemplo, quando eu vejo o Rubinho com os filhos dele, né, eu vejo esse amor de proteção, né, de muitas vezes pegar uma briga por causa do filho, de ficar bravo, né, quando ele vê o filho se machucando. Então, esse amor do pai pelo filho, ele é um amor muito importante para a natureza, para a ordem da natureza do homem. Porque quando ele entende que a consequência dessa relação sexual é esse filho tão amado, né, isso traz para ele a responsabilidade e a potência para o sacrifício. E o amor por esta mulher. Mas quando ele dissocia, as mulheres começaram a dissociar através do feminismo, da liberação sexual. Não, sexo não é filho não, ó, eu tomo pílula, a gente usa camisinha, vamos dissociar a prole da relação sexual. Não, isso aqui não tem nada a ver com isso aqui. Prole agora é no laboratório, não é mais na relação sexual, é quando a gente quer com 40 anos no laboratório, né? Quando ela dissociou, ela tirou do homem, eu quero usar bem as palavras, eu vou usar as palavras que existem, né? Ela tirou do homem aquele desejo, aquele impulso da relação sexual, né, que exigia não somente fazer aquela relação sexual, né, fazer com que a mulher tenha aquele gozo, mas também trazê-la para si. Não só a mulher, mas as consequências daquele ato. Então, aquela relação, ela era desafiante para o homem, ela era interessante para o homem, à medida que ela não acabava ali naquela cama, mas ela se estendia, né? Como parte de si. Eu posso dizer claramente para vocês, por mais que vocês estejam achando isso uma loucura, mas essa é uma experiência grandiosa, né? A experiência de você ter alguém que está com você, aberto à vida, né? E saber que daquelas relações podem surgir filhos que são para vocês um sentido da vida também. No sentido de que a gente vai educá-los, se sacrificar por eles, né? Então, aquela relação, todas as relações, porque a gente não tem filho de todas as relações, né? Mas somente a abertura, a mera abertura à vida, a mera possibilidade daquela vida gerar consequências graves, faz com que o casal se vincule ainda mais, né? Ela é minha, ela se abre a mim de uma maneira em que ela coloca a vida inteira dela em risco. Quando a gente fica grávida, a gente fica muito frágil, é verdade. A gente não pode cair, a gente não pode levar soco na barriga. Ai, que loucura levar soco na barriga. Quando você tem um segundo filho, você sabe, quando você tá aqui com seu filho no colo, um pode dar um soco na barriga, né, aquela confusão, mas você fica muito frágil. Então você precisa que você tenha ali do seu lado um marido, pessoal, não sou eu que digo isso, é a igreja. Você precisa ter do seu lado ali o seu marido, para que ele segure a outra criança, para que você possa ter calma. Uma mulher, durante a gestação, ela precisa dormir, ela precisa ser poupada. Para ela ter uma relação, para ela ter uma gestação saudável, ela precisa estar bem. E é por isso que ela precisa do homem que a proteja, que consiga nutrir, trazer alimento para casa, ela come mais, né? Que cuide junto com ela dos filhos. Essa história de que só a mulher cuida da educação é absurda. Nunca existiu dentro da nossa igreja. Quando o homem perde a paternidade, no sentido de que aquele casal não é aberto à vida, ele perde a paternidade na relação dele com a mulher. E ele perde a paternidade porque ele não ama aquela criança, porque a mãe é super protetora, porque a mãe não deixa o pai segurar a criança, porque a mãe diz que o pai não sabe fazer nada,
porque a mãe diz que o pai não pode sair com o filho, né? Quando ele perde o vínculo com o filho dele, né? Ou porque ele é desprezado. Esse menino só tem defeito porque é a sua cara. Então ele perde o amor com o filho. Ou ele mesmo, por brutalidade ou falta de virtude, ele se distancia desse filho, ou se distancia completamente, ou faz aquela educação brutal, né? Essas realidades, elas pervertem a natureza do homem. Então, quando eu entendo a paternidade, certo? Como uma vocação do homem, como uma realidade que ordena as coisas dentro do homem, eu tenho 3 realidades. Eu tenho a natureza original, pensada por Deus. Aí depois tem o pecado, a queda. Eu tenho a realidade da queda, o homem depois da queda. E eu tenho o homem após a redenção. São 3 realidades. A gente estuda as 3 antropologias, as 3 naturezas. O homem antes do pecado original, o homem no pecado original e o homem redimido. O homem configurado a nosso Senhor Jesus Cristo. São as 3 realidades. Então a paternidade, ela está ligada a essa redenção. Tanto a realidade original como a redenção. O homem é redimido pela paternidade, que ordena todas as coisas. Então quando eu entendo a paternidade do homem, eu entendo melhor a sua natureza. Opa, o homem é pai. Se o homem é pai, eu começo a entender melhor a vida dele. Essa vocação é um sinal de resposta para a vida dele, né? Então, por isso que a gente precisa começar a entender a vocação feminina, a vocação da mulher, a vocação masculina como um oposto, né? Para ajudar também os nossos filhos, os nossos maridos, e assim entender o que é que nós estamos fazendo aqui, né? O que acontece, pessoal? À medida quanto mais qualificada eu estou, ou seja, quanto mais concernente aos sinais da minha vocação, a minha convocação ela é expedida mais rapidamente. É por isso que a gente tem que se esforçar muito para entender a feminilidade, porque a feminilidade ela vai me fazer entender a minha vida, ela vai fazer com que eu tenha respostas para a minha vida, porque quanto mais feminina eu sou, mais clara essa convocação vai ser, para onde Deus me chama, aonde está a voz do pastor que atrai as ovelhas, né? O que acontece, né? Em última instância, obviamente, é Deus que convoca, mas nós temos outras convocações do nosso dia a dia. O nosso marido nos convoca. Ontem eu vivi uma realidade muito engraçada com meu marido, com o Rubinho. Nós estávamos muito cansados e eu precisava fazer a feira. Eu moro num sítio, a feira aqui no Ceará é o mercado, né? Eu precisava fazer o mercado. E eu falei, Rubinho, eu não tenho com quem deixar a Dulce. Eu tenho com quem deixar o Guido e o Bento, mas eu não tenho com quem deixar a Dulce. Então eu vou precisar ir com a Dulce fazer o mercado. Então eu vou precisar que você vá comigo. E ele tinha uma reunião de médicos para ir, de médicos católicos, que eles têm uma reunião aqui no Juazeiro, né? Ele tinha trabalhos para fazer, ele tinha uma reunião com o Donato, ele tinha uma aula com o Donato, ele tinha muitas coisas para fazer, então ele foi um pouco chateado, porque houve uma convocação, né? Houve ali uma convocação. Rubinho, a gente precisa fazer o mercado, não tem jeito. Amanhã eu tenho gravação, sexta-feira você vai estar de plantão, sábado você está plantão e a gente precisa comprar as coisas para dentro de casa, né? Tadinho. E aí, à medida que a gente foi naquela coisa, tanta coisa pra fazer, os dois exaustos, quase 10 horas da noite fazendo o mercado, né? Ele me ajudando, segurando a Dulce, eu fazendo o mercado. Em determinado momento me deu aquela angústia, aquela ansiedade. Eu falei, poxa vida, eu queria estar em casa, descansando, colocando os meninos pra dormir. Queria estar na aula do Donato com o Rubinho. Eu queria estar que ele fosse lá pra reunião de médicos com ele, pra gente sair pra jantar, que é super legal. Mas nós estamos aqui, né? E aí veio uma coisa no meu coração. Eu queria, mas qual é a minha convocação? Para onde eu fui convocada a estar? Foi aqui, nesse mercado. Estranho, não muito glamuroso, não muito bom. E eu falei, o que eu posso fazer agora não é colocar os meus filhos que estão em casa para dormir, não é alimentar melhor a minha filha que está chorando no carrinho. O que eu posso fazer de melhor aqui é fazer essa ida ao mercado ser a melhor possível. Fazer com santidade. Escolher melhor as coisas que eu tenho para escolher aqui na nossa comida, fazer a máxima economia, né? Tentar não ser levada ali pelas compras que acabam saindo de qualquer jeito ali no nosso carrinho, né? Vão entrando no nosso carrinho sem precisar entrar. E aí Deus me deu uma resposta. À medida que eu fui me tornando mais simpática, mais alegre, menos carrancuda, menos ansiosa, a ansiedade da mulher, ela fica exposta no rosto. Então a gente vai ficando ansiosa, eu digo cheiro do medo, né? Quando a gente vai ficando ansiosa, as pessoas vão compreendendo aquilo, vão assumindo aquilo ali. Então, à medida que eu fui fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo, eu fui ficando mais tranquila, eu fui ficando mais brincalhona, o meu marido foi relaxando, foi ficando mais tranquilo e de repente, né,
eu vi a afeição do meu marido mais leve. Ele começou a se divertir também, ele começou a ficar feliz também. E nós tivemos naquele momento, nós poderíamos estar num jantar maravilhoso com os médicos, nós poderíamos estar numa aula maravilhosa, nós poderíamos estar em outros lugares, mas nós não estávamos, nós estávamos ali e ali nós fomos felizes, né? Então, quanto mais feminina nós somos, quanto mais nós assumimos as realidades que nós precisamos assumir sem frescura, sem reclamação constante, sem dizer eu não queria estar aqui, eu sou uma coitada porque eu estava aqui, porque eu tô aqui, blá blá blá, e eu não deveria, eu deveria ter escutado minha mãe e ter casado com outra pessoa, né? Quando eu sou essa pessoa, a graça de Deus não acontece, né? O caminho de Deus não acontece, a convocação de Deus, ela é esquecida, né? O Cristo que passa e a gente tem que sair correndo atrás dele porque a gente deixou passar, né? O que acontece então? Eu preciso ser maximamente feminina na minha vida ordinária, justamente porque o meu amadurecimento na minha vocação, na minha feminilidade, ser menos pusilânime, ser menos chata, ser menos reclamona, ser menos menina mimada e ser mais mãe, ser mais mulher. Quem é a mãe, né? Aí eu vou contar pra vocês agora quem é a mãe. Segura que isso daqui é uma das doutrinas mais encantadoras que eu já vi em toda a minha vida, né? As feministas, eu já disse pra vocês, adoram esculachar a Bíblia, né? Adoram dizer que o Gênesis é machista, é misógino, é problemático, mas elas perdem um fio condutor fundamental para a compreensão da natureza da mulher. O que acontece? Quando acontece lá o Gênesis, né, Deus ele dá uma tríplice tarefa. Uma tarefa que é dada tanto ao homem quanto à mulher. Ele fala o seguinte, vocês vão, né, ser a imagem de Deus, vocês são a imagem de Deus, vocês vão ser a imagem de Deus. Acabou a água. Tudo bem, não tem problema nenhum. Vocês vão ser a imagem de Deus, vocês vão dar descendência, crescer e multiplicar, né? Vocês vão dar descendência para Deus e vocês vão dominar a terra. Então, vocês vão dominar essa terra, vocês vão dar nome às coisas, vocês vão conhecer as coisas. Sobre esse assunto aqui, daria pra gente falar algumas horas, inclusive, né? É um dos pontos fundamentais da filosofia, de você saber que nós podemos dar nomes às coisas, mas um dia, quem sabe, a gente conversa sobre isso, né? E aí, o que acontece, né? Temos essa tríplice tarefa que é dada a ambos, e aí nós temos, então, aquelas que são dadas somente a um dos sexos, né? Existe uma dessemelhança. Deus, ele faz diferente o homem e a mulher. Adão deverá dar nomes aos animais, né? E ele vai ganhar para si uma ajudante. Ele vai ganhar para si uma auxiliar. O termo hebraico, né? O termo correto não seria uma auxiliar boa, né? Mas uma ajuda como ele defronte, né? Então a tradução seria, uma tradução estranha seria essa. Como se colocasse um espelho para ele e ao olhar para esse espelho, a mulher como um espelho, né? Ele visse a si e compreendesse melhor assim. Então, é esse o termo que se usa, né? Uma ajuda, uma semelhança e uma complementariedade, né? Uma mulher que se colocando à frente de Adão, ajuda Adão a ser mais quem ele é, né? Então, o que acontece? Essa ideia eu já falei pra vocês dessa ideia de sair da costela, né? Que é o barro ou a costela, o que é melhor, né? Mas a explicação não era aquela, que a mulher é melhor que o homem, porque o homem saiu do barro e a mulher saiu da costela. Mas a explicação boa é a seguinte: como Deus é trino, né? E o filho procede do pai, assim a mulher procede do homem. Então Deus é trino, é relacional. E o homem e a mulher são chamados a essa comunidade de amor. Então, se o homem fosse ele, sozinho, né? Só ele, não faria tanto sentido. Aonde existiria o amor? Olha como é importante, gente. Às vezes nas nossas comunidades católicas, às vezes na nossa paróquia, os padres, eles falam assim, mas namorinho, namoradinho, não precisa ficar falando de namoro, não precisa ficar tratando de matrimônio, a gente tem que estar aqui na igreja servindo, deixa essa mulher chata em casa, né? Olha que absurdo. O matrimônio, ele está no cerne da nossa vocação à santidade. Ele é um dos pontos fundamentais no início da Bíblia, do início ao fim, começa e termina com o matrimônio, né? Começa e termina com as núpcias. Então, é muito importante essa realidade. Então, se Deus é trino, o relacionamento entre o homem também vai ser trino. Isso aí, pessoal, vem de um homilia de São Gregório, quando ele fala
quando ele fala, né, que os discípulos saíam de 2 em 2. Então, os discípulos saíam de 2 em 2, ele explica por que os discípulos saíam de 2 em 2. Porque quando é só um, não tem amor. Quando é só um, não tem esse vínculo. E nós somos chamados a uma vocação trinitária. Então, se são 3 e existe esse vínculo de amor, esse movimento e essa dinâmica do amor, e nós somos chamados a ser imagens e semelhanças de Deus, na nossa vida também precisa haver essa vinculação de amor. Eu vou liberar para vocês, eu acho que eu já liberei a aula das 5 linguagens do amor, né? E tem muita gente que assiste essa aula e diz assim, ai, meu marido não me ajuda. Um espinho de uma flor meio tóxica bateu aqui no meu dedo. Tá coçando, tá inchando, tá horrível. Mas isso é besteira. Mas do que eu tava falando? Sim. Aí nas 5 linguagens do amor a pessoa diz assim, ah, mas eu não queria. Eu queria que meu marido me amasse por meio de presentes, porque essa é a minha linguagem do amor. Aí chega pro marido chata pra caramba. Ô fulano, vem aqui assistir essa aula de linguagem do amor para você aprender a me dar presente. Isso é chatice. A vinculação do amor a que nós somos chamados a viver é o amor de eu me dou. Eu não cobro amor, eu dou amor. E se eu recebo de volta, é porque aquela pessoa foi solo fértil. Mas se eu não receber, também tudo bem. Porque eu sou amada por aquele que me basta, né? Então, não é para escutar as 5 linguagens do amor e ficar exigindo o amor dos outros. A dinâmica trinitária é uma dinâmica de entrega para o amor, né? Olha que bonito, olha que top, né? E aí também a história, né, de que Deus é amor, então nós somos 2, nós somos chamados a andar em 2, né? Porque nós precisamos amar, né? Porque não há amor entre menos que 2, né? São essas as palavras de São Gregório. E aí o que acontece, né? Em primeiro lugar, não se fala de domínio. Então, lembra que eu falei para vocês das 3 realidades? A realidade antes do pecado, a realidade no pecado e a realidade de remissão. Antes não havia esse domínio. Havia uma complementariedade, havia uma harmonia perfeita entre homem e mulher. Eles eram já uma só carne, né? E esse casal humano, ele cria uma primeira e íntima comunidade do amor, né? Na perfeita harmonia das suas forças. Então, antes do pecado original, não havia dicotomia. Não sei se vocês lembram da Masterclass de Castidade, meninas. Quem comprou o curso fora da oferta, vá lá e compre a Masterclass de Castidade. Eu não quero reclamação no meu direct, dizendo que eu acho que a Masterclass de Castidade tá a R$47. Aquela Masterclass de Castidade, ela é fundamental para nossa vida de estudo. Eu recebi, ficou até emocionado, eu recebi direct das pessoas no meu Instagram dizendo que depois da aula de castidade conseguiram estudar melhor. Isso é fundamental. Eu tenho um professor eu falei isso na minha aula, eu tenho um professor muito querido que ele fala que quando o aluno dele está em pecado de castidade, que tá escravo da masturbação, da pornografia, da sexualidade ilícita, quando aquele menino entra em sala de aula, ele sabe que o rendimento dele vai cair. Porque só de olhar para o rosto, está estampado no rosto dele, que ele está com aquela escravidão. Então a pessoa fica letárgica, fica fraca, não consegue terminar nada, né? Fica mal-humorada, fica amarga, ninguém consegue amar, não consegue amar ninguém, né? Então, a aula de castidade é importante. Eu recebi relatos de que depois da aula de castidade, essas pessoas conseguiram estudar melhor. Olha que negócio importante. Então, eu não quero reclamação. Não vá no meu direct reclamar do preço da Masterclass de Castidade. Tá risível, né? Primeiro que são anos de estudo. Segundo que é um conhecimento que vai te ajudar muito. Esse dinheiro vai ajudar o nosso apostolado, vai fazer o nosso apostolado crescer. Então, não quero reclamação no direct de que a Masterclass de Castidade está cara. Se você comprou a minha aula fora da oferta que você ganhava a Masterclass de Castidade, vá lá comprar a minha Masterclass. Porque ela é muito importante para você entender essa história da harmonia perfeita das forças. Então, essa realidade, né, desse casal humano, ele era fundamental e ele era belíssimo antes da queda, porque havia harmonia entre as forças, que eu falei lá na Masterclass. Então, eu falei pra vocês, eu quero comer um brigadeiro, mas eu quero fazer a dieta, que é a minha decisão informada, e quero comer porque é meu impulso, né? Então, dicotomia de forças, guerra entre forças dentro de mim, a minha razão e meu impulso brigando dentro de mim. Antes da queda não existia isso. Então, naquela comunidade de amor não existia domínio, não existia, né, não existia nada de ranhura naquele relacionamento, porque havia uma congruência de forças, havia uma comunidade de amor em perfeita harmonia, né? E aí o que acontece? Você deixa seduzir, vem os desejos desordenados,
os antagonismos, né? A guerra de forças. Adão acusa a mulher, foi a companheira, né, que tu me deste como companheira, a mulher que tu me deste que me levou a pecar. Deus não escuta que Adão está acusando Eva, ele diz, não, a culpa é sua, porque essa é a realidade, né? O homem a protege, o homem está à frente, ele assume sobre as suas costas a culpa. Está na vocação do homem, o sacrifício, o sustentar nas costas, o tomar sobre si as dores, as culpas, ó, Cristo. Por isso, pessoal, o sacerdócio, olha que negócio interessante, olha que negócio importante, né? E aí ele vai dominar sobre a terra, ele vai lutar pelo pão depois da queda, né? O homem, ele vai assumir sobre si a pobreza e o trabalho, e a mulher, o castigo da mulher, né? É justamente multiplicar o sofrimento da sua gravidez, né? O parto, e o desejo dela, né? O seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então ela vai viver agora sobre esse domínio, que muitas vezes não vai ser um bom domínio, porque ela está sob, né, castigo. Então é isso, pessoal. Eu vou ter que terminar essa aula por causa do tempo, mas já já a gente continua.